Então, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Na aula anterior, eu estava falando sobre frase. Estou achando lugar para essa água, meu Deus. Deixa eu pôr aqui. Frase e oração. Qual é a diferença de um com o outro? Frase é todo enunciado, sentido completo. E oração também é todo enunciado, sentido completo. Qual é a diferença de um com o outro? É porque frase, existe a frase sem verbo, que é chamada frase nominal. E a oração, não existe oração sem verbo. Então, isso significa que as frases pode ser frase verbal ou frase nominal. Frase pode ter ou não verbo. Se eu falo tchau, muito obrigada, é frase, frases nominais. Se eu falo o dia está quente, é uma frase verbal, é uma oração também. Tchau e muito obrigada não são orações. Por quê? Porque não tem verbo. Só um minutinho, gente. Bem, aí tá assim, olha. Nick Náusea, leia a tirinha. Jacarés se beijam na boca? Não! Caiu na prova, né? O que os jacarés estão tentando fazer aí? Eles estão tentando devorar o homem, né? Qual das frases não tem verbo? A do segundo quadrinho, quando ele fala não, viu que é uma frase? Uma pequenininha palavra é uma frase, tem sentido completo. Então, mesmo sem verbo, a frase transmite uma ideia completa? Explique. Sim. Com apenas uma palavra, a frase responde, né? O que os jacarés responde aí, que os jacarés não se beijam na boca, né? Então, ela tem sentido completo. Se eu falo, por exemplo, fala para mim uma parte do corpo humano, mão. Respondi só com ela? Respondi, então ela tem sentido completo, certo? A primeira frase da tira é uma oração. Você já viu essa palavra? Em que situação já ouviu? A primeira frase da tira. Aqui, ó. Jacarés se beijam na boca? Então, a primeira frase da tira é uma oração, certo? Ela tem sentido completo, né? E tem verbo. Então, ela é uma oração. Então, frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que numa situação de comunicação transmite um pensamento de sentido completo. A frase pode ser, como eu falei para vocês, verbal e nominal. Frase nominal que não tem verbo. Frase verbal que tem verbo. E oração só as que têm verbo. Certo? Então, toda frase verbal é também uma oração. Então, a página 155 já está corrigida. Agora, 156. Diz assim, ó. Copie as alternativas que explica por que esses conjuntos de palavras não formam frase. 12 horas ou foi as almoço servido. Ai, fome que. Vidro é de prato ou ensolarada tarde que. Por que isso aí não é nem frase nem oração? Que as palavras estão desorganizadas, certo? Não tem sentido, tá desconexo. Portanto, é a terceira aí, marque X na terceira. Então, para ser oração, nós vamos arrumar elas agora. Agora nós vamos organizar essas frases. Aí diz aqui, transforma o conjunto de palavras, que está toda desconexa aí, em frase. A primeira aí, o almoço foi servido às 12 horas. Agora sim, agora é uma frase verbal e uma oração. Ai, que fome. É a segunda que eu organizei aí. É uma frase nominal. Não é oração, porque não tem verbo. O prato é de vidro. É uma frase verbal e é uma oração, certo? Que ela tem verbo. Que tarde ensolarada. É uma frase nominal e não é uma oração.
Todas essas frases são orações? Explique sua resposta. Não. Ai que fome e que tarde ensolarada não tem verbo, portanto, não são orações. Transforme as frases nominais em orações. Bom trabalho. Coloca. Ela fez um bom trabalho. Pronto, fiz uma oração. Viagem interessante. A viagem foi interessante. Transformei em uma oração. Bela partida. Fizeram a bela partida. Transformei em uma oração. Socorro. Uma frase nominal, vou transformar numa oração. Gritaram socorro. Está terminado. Então, nós terminamos a nossa aula por hoje, certo? E até a nossa próxima aula, certo? E beijinho para vocês. Não vou deixar a atividade hoje, ok? Então, beijinhos. Até a próxima aula.